Graças a Deus. O nosso boa tarde para você, o nosso bom dia para você, o nosso boa noite para você, querida criança do Senhor Jesus. Sou o presbítero Ivanilton e nós estamos aqui exatamente para transmitir a mensagem do Senhor ao seu coração, considerando você aluno da classe dos juniores, 9 e 10 anos. A paz do Senhor para todos vocês. Muito bem, nós vamos dar início ao material que nós vamos apresentar para vocês, não é? Lição nova, é isso mesmo, lição nova. Aí observe só, nesse início de trimestre, considerando que a lição de número 1, louvado seja o nome de Jesus, do segundo trimestre de 2020, louvado seja Deus, nós temos exatamente a programação dessa lição, não é? É a grade que nós vamos ter que acompanhar durante esse trimestre. Mas antes eu quero saber como é que você está. Como passou sua semana, não é? Estamos em mais um domingo, louvado seja o nome de Jesus, dia de escola bíblica. Eu com saudade de vocês com saudades também dos seus professores, não é? Mas louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor está fazendo. Nós temos uma pergunta a fazer para você. Se você já está com a sua Bíblia, se você já está com a sua lição. Se não, eu vou lhe dar 2 minutinhos para você correr, pegar na estante, na cabeceira da sua cama, a Bíblia, a revista bíblica também, para que a gente possa interagir, acompanhar passo a passo todo esse material abençoado desta bonita lição de vocês, juniores. Muito bem, enquanto você vai pegar a sua Bíblia e a lição, eu gostaria de dizer para vocês, também que nos ouvem, o pai e a mãe, continue incentivando o seu filho a frequentar a escola bíblica. Não existe espaço, ambiente mais adequado onde o seu filho pode aprender a palavra de Deus. É importante os pais, os responsáveis, quando nós falamos em responsáveis, estamos citando o avô, a tia, o tio, enfim, Nós que somos responsáveis precisamos encaminhar essas crianças à casa do Senhor Jesus. E, amados, já que você pegou sua lição, a Bíblia também, porque nós vamos ler a palavra de Deus, Esta aula é baseada na palavra de Deus. Muito bem, então nós vamos orar, fazer a oração, e na sequência estaremos entrando diretamente na lição. Pai querido e fiel, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador querido, queremos, ó Senhor Deus, te agradecer por esta oportunidade. Te louvamos pela vida de cada criança, de cada irmão, de cada irmã, que serão alcançados através da tua palavra, através deste trabalho. Pai querido, que venha o Senhor falar poderosamente nos corações dos pequenos, nos corações dos maiores também. Pai amado, estou aqui à tua disposição. Espírito Santo, sem a tua ajuda, não posso ir muito longe. Preciso, Espírito Santo, da tua instrução, da tua orientação. E é em nome de Jesus que nós oramos e cremos no êxito desse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aí nós temos, crianças, a lição nova, Já falamos sobre isso. Nós estamos iniciando um novo ciclo, um novo conjunto com relação à lição do trimestre. E o título geral da lição, você pode perceber aqui, na parte rodapé da lição, que é Igreja, Casa de Deus. Igreja, Casa de Deus. Nós temos aqui um visual onde você pode perceber que os irmãos estão dentro de um templo, Casa de Deus. Aí nós podemos ver o adulto, nós podemos ver crianças, é isso mesmo. A casa de Deus tem espaço para você, criança do Senhor Jesus também. E Jesus conta que você venha participar dos trabalhos, dos cultos na casa dele, Nós falamos casa considerando o templo. Mas observe, aqui no nosso lado, nós temos o nosso coleguinha dizendo que o corpo dele é a casa de Deus. O meu corpo é a casa
de Deus. E o seu corpo também é a casa de Deus? Claro que é a casa de Deus. Por quê? Porque um dia eu, você, nós aceitamos a Jesus como nosso salvo. Muito bem, como nosso Salvador. Muito bem. Então a lição tem esse tema geral, não é? Que é a igreja, casa de Deus. Mas nós vamos abrindo a revista e vamos perceber, não é? Que a primeira lição, que está aqui, o título diz o seguinte, que a igreja, né, a casa de Deus, é um lugar de comunhão. Muito bem, é um lugar de comunhão. Aí eu quero que vocês repitam comigo. A casa de Deus é um lugar de comunhão. Muito bem. E o que será, professor Ivanildo, o que será casa de comunhão? O que significa comunhão? Deixa eu explicar para você rapidinho. Comunhão não é outra coisa senão acordo. Muitas vezes a mamãe de vocês, o papai de vocês, entram em acordo com vocês. Olha, você não vai sair hoje para brincar com o coleguinha. Isso é acordo. Isso é comunhão. O mesmo pensamento quando ele se combina. Então, na casa de Deus, tem que haver comunhão. Por isso que no versículo para a gente memorizar, que está no livro dos Salmos, Salmo 133 e o verso 1, né? O salmista diz, aqui tem uma linguagem de hoje, né? Mas o salmista diz, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E o que é isso? Comunhão. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui o nosso coleguinha, ele diz, o meu corpo é a casa de Deus. Claro, eu sou igreja do Senhor. Você também, criança, é igreja do Senhor. É templo do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver durante o transcorrer da lição, do material, não é? O que é que a palavra de Deus ela vai nos orientar acerca de ser templo do Espírito Santo, templo de Deus, acerca de valorizar a casa de Deus, a comunhão com o irmão, tá certo? Então nós vamos já de imediato abrir a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para a lição de hoje, está em Atos do Espírito Santo, né? Que também chamamos Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 2, e os versículos do 42 até o versículo de número 47. E por ser a palavra de Deus, nós precisamos prestar muita atenção, isso mesmo. Então eu quero que você esteja aí quietinho, né, sentadinho no sofá, não sei, não é? Talvez no seu quarto, muito bem, mas você está quietinho para aprender da palavra de Deus. E o que é que diz a palavra de Deus, professor? No versículo 42 está escrito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha só, a palavra comunhão aparecendo aqui nesse versículo. E diz mais a palavra de Deus, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Jesus e os seus apóstolos, os seus discípulos. Jesus, ele tinha os seus amigos. Jesus tinha aqueles que andavam com ele de uma maneira mais próxima, certo? Muito bem. O versículo de número 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E o 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E o 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, na casa de Deus, não é? E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E para terminar a leitura, o 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês entenderam, né? Que nesse trecho, nessa parte da Bíblia, livro Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, né? Que nós vemos salvação, né? Nós vemos salvação, ou seja, Jesus, o nosso Salvador. Foi por isso que Jesus, ele deixa a sua Bíblia aberta, não é? A palavra de Deus, ela é muito importante na vida da gente. Então, observe que nós vimos que o versículo, ele trata de salvação. Sim, trata de salvação. Por que trata de salvação? Porque, olha, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação. E vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem a história, né? O sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz do Calvário para que eu pudesse ter o meu coração limpo. Porque eu era cheio de pecados. Nós éramos cheios de pecado, né? Porque observem, né? O mundo, ele vivia na escravidão do pecado, na escuridão do pecado. Foi preciso o sangue do Cordeiro ser derramado, sangue inocente, não é? Jesus não teve erro nenhum, pecado nenhum, vocês já sabem disso, não é? Mas observem que o sangue de Jesus foi necessário, sendo ele perfeito, para que nós fôssemos alcançados pelo seu sacrifício. Por que tudo isso? Para que eu e você pudéssemos ter alegria. É isso mesmo, porque o pecado entristece o coração do homem. O pecado escraviza o homem. E Deus, ele fica triste com o pecado, não é? Então, por isso que, por amor a todos os homens, a todo mundo, Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Para quê? Para que a gente viva com alegria. Você é alegre? Claro que você é alegre, porque Jesus mora no seu coração. Eu também sou alegre, porque Jesus mora no meu coração. E eu vou deixar esse rostinho aqui bem alegre, para que a gente possa vê-lo, né, de vez em quando. Muito bem. Então, a leitura de hoje nos mostra, escute só, a leitura bíblica de hoje nos mostra, a lição bíblica nos mostra que a igreja, ela passou a existir. Antes não havia, mas ela passou a existir. Ah, quando foi que isso aconteceu, professor? Eu não lembro, eu vou explicar para você. Jesus, ele subiu ao céu. Depois de ressurreto, depois que ressuscitou, conviveu 40 dias ainda na terra, né? Visitou os seus discípulos, os seus amigos. Depois ele ascendeu, ele subiu ao céu. Mas antes de ele subir, ele deixou uma promessa, que ele iria voltar. E agora ele volta para quê? Para buscar a mim e a você, que nós somos igreja do Senhor, né? O Espírito Santo, ele mora no nosso coração. E a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, afirma o seguinte, olha, Jesus, os discípulos ficaram tristes, Jesus ia subir, eles iam ficar sozinhos. Mas Jesus, não, é preciso que eu suba para que o Espírito Santo, ele desça. Olha que coisa linda. Então hoje nós temos o Espírito Santo conosco. E é o Espírito Santo que está preparando a igreja, eu e você, para se encontrar com Jesus quando ele voltar, né, pela segunda vez, porque ele já esteve a primeira, vai voltar pela segunda vez. Você entendeu? Muito bem. Então, olha, quando ele subiu, ele deixou uma ordem. Foi. Ele disse assim para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém. Para quê? Do alto, é o capítulo 2. Né? Esse mesmo capítulo nós estamos vendo que nós vamos encontrar isso. Para que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. E foi num dia de festa que isso aconteceu. Dia de Pentecostes. Né? Era uma festa grande, né? Era uma festa grande, chamada Festa da Colheita. 50 dias de festa. E a cidade estava cheia de pessoas. E acontece o seguinte, que eles obedeceram, ficaram reunidos no mesmo lugar. Quando a gente vem à igreja,
nós estamos como se obedecendo isso que o Senhor Jesus orientou. Nós ficamos juntos na igreja. Eu junto de você, né? Você junto da mamãe, do papai, do coleguinha também. Né? E Deus se agrada muito disso. Sabe por quê? Porque isso também faz a gente desenvolver a comunhão. Muito bem. Tá? Comunhão é isso. É eu conviver com você. É eu entender você. É eu aceitar você. Então, observem só, né? Rapidinho, nós vamos concluir aqui essa passagem bíblica com uma explicação que lhe alcance de uma maneira melhor, criança do Senhor. Então, observem, eles obedeceram, ficaram no mesmo lugar, e o que foi que aconteceu? O Espírito Santo visitou todo aquele povo que estava reunido. E para a coisa ficar mais bonita ainda, eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar línguas diferentes. Só que a cidade estava cheia de turistas, cheia de pessoas de outro lugar. E quando passaram, disseram, ué, o que está acontecendo ali? Aquele pessoal parece que está embriagado. Não, está falando a minha língua. Aquela língua ali é a minha. Eu falo essa coisa toda começou a acontecer. Aí sabe o que foi que aconteceu? Deus usou um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, que foi Pedro, que estava no meio do grupo, e Pedro foi usado com muita autoridade. E sabe o que Pedro fez? Pedro pregou a palavra de Deus. E ele foi começando a explicar, né? Calma, pessoal, não é embriaguez, não, é muito cedo do dia para vocês acharem que alguém esteja embriagado. Não, terceira hora do dia, tão somente. Não, tenham calma. Aí começou a explicar que eles estavam cheios do poder de Deus. Você diz amém por isso? O bom é quando o crente é cheio do poder de Deus. Ah, professor, mas eu sou uma criança ainda. Mas Deus, lembra de Samuel? Cheio do poder de Deus, não é? Lembra de Davi? Ainda criança, ainda menino, cheio do poder de Deus. Deus usa a criança sim. E é por isso que você precisa estar atento à palavra de Deus. Porque é ela que vai nos mostrando, é através dela que nós vamos aprendendo exatamente a entender todo esse mistério que tem a palavra de Deus. Enfim, ficaram encantados, né? Com a palavra que Pedro pronunciou, a palavra de Deus, cheio de ousadia. Aí ninguém me pergunta, professor, e alguém aceitou a Jesus? Aceitou, gente. Aceitou a Jesus, porque ele estava pregando a palavra de Deus. E o que eu acho interessante é que a Bíblia vai nos mostrando exatamente isso, que quando Pedro pregou, a igreja começou a crescer, o número, né, de crentes começou a aumentar. E sabe de uma coisa? A igreja, no seu início, ela vivia também em comunhão. E eu já disse para você, comunhão é combinar, comunhão é entrar no acordo. E diz a Bíblia, aqui nós lemos, que eles faziam tudo em comum. Se alguém não tivesse o pão para comer, sabe o que era que eles faziam? Eles repartiam, exatamente, para que ninguém, né, ali da igreja passasse algum tipo de necessidade, passasse fome. Então, o pão, o alimento, ele era dividido. Se alguém vendesse alguma propriedade, se alguém tivesse, né, uma condição maior, uma condição melhor em termos de finanças, eles dividiam também. Essa parte é para você, essa outra parte é para você, e assim eles iam dividindo tudo em comum. Assim era roupa, se alguém precisasse, eles dividiam. Aí hoje, na igreja, nós também temos esse trabalho. Não é verdade? Na nossa igreja tem a caixa assistencial. Para que esse trabalho, professor? Para dar assistência aos irmãos que estejam passando por alguma situação de aperto. Porque a igreja, ela precisa continuar andando em comunhão. Porque a igreja é a casa de Deus. Certo? Então, assim nós vamos entendendo como a igreja, ela caminhava. Não é? Tinha a palavra, mas também tinha a necessidade do povo, dos crentes. E eles eram ajudados. Vocês estão entendendo? Então, comunhão é isso.
É você exatamente não ficar só para você, só querer para você. Não, eu tenho que dividir com alguém. Porque a palavra de Deus nos mostra que a igreja dividia tudo, não é? Não é somente fazer uma oferta. Por exemplo, pega a menor nota que você tiver, aí chega e diz, olha, eu vou dar a minha... Não, a igreja, ela não cresceu assim. A igreja cresceu a tudo sendo dividido em igual parte. E não havia necessidade, porque todos eram assistidos através dos irmãos que formavam a igreja do Senhor Jesus. E assim nós vamos percebendo pela palavra de Deus que a igreja vivia em comunhão e hoje também deve viver em comunhão. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós estamos na casa de Deus, não é? Nós louvamos o nome de Jesus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos em comunhão. Isso, louvando a Deus. Aí eu aproveito, né, essa guitarra aqui possante e já vou cantar esse corinho, né, que o garotinho aqui está dizendo, o meu corpo é a casa de Deus. Porque, ó, eu tenho também que ter comunhão com Deus. Eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo que está dentro do meu coração. Aí o corinho diz, o meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que faço, tudo que penso, devo a ele agradar. O meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que faço, tudo que penso, devo a ele agradar. Comunhão. Se eu fizer, por exemplo, louvar a Deus sem estar em comunhão com você, Deus não vai receber o meu louvor. Vocês estão entendendo o que significa comunhão na casa de Deus? Eu venho para a casa de Deus e venho orar. Deixa eu mostrar mais de perto. Eu venho orar. Observe aqui as crianças todas com os olhos fechados, orando. Isso é comunhão. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Onde? Na casa de Deus. E é assim que a igreja ela deve continuar caminhando, continuar marchando para o céu. Em comunhão, né? E o nosso horário, ele está chegando ao final, né? Mas nós queremos ainda dizer para você o seguinte, que a comunhão, tá? Ela requer o quê? Um coração sujo. Edivan está assistindo o trabalho. Edivan, o coração é sujo ou limpo? Não. A Esther está dizendo, não, professor, o coração ele tem que ser limpo para o Espírito Santo habitar, para eu ser templo do Senhor. O meu coração tem que estar limpo. É o que diz a palavra de Deus. E deixa eu somente, né, ler mais esse versículo para vocês que estão a nos assistir. Se encontra, né, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4 e o versículo de número 10, que diz assim, olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Vocês estão percebendo? O que eu fizer, Esther, para a casa de Deus, tem que ser também para você, não é? Eduarda, o que você fizer na casa de Deus tem que ser para o meu benefício também. Isso é viver em comunhão. Guilherme, o que você fizer na casa de Deus tem que ser também para o benefício da Esther, para o benefício do Edivan, enfim, para os colegas da sua classe, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós temos mais uma palavra que nos mostra o que é a união. Eu não faço somente para mim, de jeito nenhum. Eu tenho que fazer para todos os irmãos. Foi isso que a palavra de Deus, ou é isso que a palavra de Deus, ela nos orienta. Porque no início da igreja, os apóstolos de Jesus faziam assim. Então, amados, que Deus possa, de uma maneira melhor, criança do Senhor, falar ao teu coração. Fazendo com que, né, você possa entender que eu, como servo do Senhor, tá?
Sou comparado a um tijolinho. É isso mesmo. Sou comparado a um tijolinho na casa de Deus. Aí vem outro tijolinho, que é o irmãozinho, vem outro tijolinho, que é a irmãzinha, e a gente vai construindo dentro da casa de Deus. Construindo o quê, professor? A obra de Deus. A obra de Deus é feita por mim, a obra de Deus é feita por você. Então, que Deus, em Cristo, continue a nos ajudar, a nos aprimorar, ou seja, a melhorar a gente, porque nós precisamos entender, finalizando, olha, nós precisamos entender uma coisa: eu sou luz no mundo, você é luz. É interessante isso, porque foi Jesus quem disse, eu sou, ele dizendo, ele é a luz do mundo. E quando ele se organizava, se preparava para subir aos céus, ele falou para os discípulos, igreja do Senhor, vós sois a luz do mundo. Então, como é que eu posso ser luz do mundo se eu não tiver comunhão com o Robert que está aqui comigo? Como é que pode? Não. Mesmo que eu me aborreça com alguma coisa, com a cara feia que o Robert fizer para mim, mas eu tenho que entender, não, o Robert é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, eu sou luz, o Robert também é luz, Então, que nós possamos deixar sempre essa luz acesa, baseada na palavra de Deus, atenção, baseado na palavra de Deus, baseado no Espírito Santo que está em nós, baseado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por que foi que ele morreu? Eu não posso esquecer. Ele morreu para que eu pudesse ser salvo e ter comunhão com o irmão e com ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o mistério dessa comunhão não é outra coisa. O mistério dessa comunhão é eu ter alegria em Cristo Jesus. Este é o ensinamento da palavra de Deus aos nossos corações no dia de hoje. Que Deus possa continuar nos ajudar, a nos abençoar, e que nós possamos verdadeiramente crescer baseado na palavra de Deus como seres humanos, como servos de Deus, aprendendo a perdoar, amando a cada dia mais debaixo do amor de Deus. Nós precisamos amar como Deus ele nos ama. Que Deus abençoe a todos. Nosso agradecimento ao nosso querido irmão Robert, que está ali na produção do material, que nós possamos alcançar outras pessoas, além de vocês, com esse trabalho, em nome de Jesus. Oremos. Pai fiel, Pai querido, te agradecemos pela vida de cada criança, Deus. O Senhor Jesus que se pronunciou certa vez na tua palavra dizendo, deixai vir a mim os pequeninos. E nós estamos, Pai, com este trabalho, alcançando os corações dessas crianças. Que haja, Deus, prodígios, que haja maravilha no coração dos teus filhos. Assim oramos, te agradecemos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima aula, em nome de Jesus.